Oi, no vídeo de hoje vamos falar sobre a escala BRICS. Sim, isso mesmo, a escala BRICS. É uma das escalas muito importantes na nossa área de tecnologia de alimentos. O que seria a escala BRICS? O BRICS é uma escala numérica que mede a quantidade de sólidos solúveis em uma solução de sacarose. Não é só a sacarose, mas também para o caso de álcool e muito mais, mas por enquanto estamos a estudar a escala BRICS como uma das escalas numéricas que mede a quantidade de açúcar presente numa solução. Mas é muito importante falar um pouco, ou seja, lembrar sobre a sacarose. O que seria a sacarose? A sacarose é um disacarídeo obtido a partir da reação glicosídica entre a glicose e frutose. Ou seja, a glicose e frutose vão reagir retirando uma molécula da água, permitindo a formação de sacarose. Você pudesse perguntar a ela por que glicose e frutose têm a mesma forma molecular. Sim, tem a mesma fórmula molecular, mas a diferença só está na posição dos grupos hidroxilas na sua fórmula estrutural. Então, a sacarose, na verdade, é formado pela união entre a glicose e frutose. E a sacarose, como nós sabemos, podemos encontrar na cana-de-açúcar. Então, a escala BRICS é utilizada na indústria de alimentos para medir a quantidade aproximada de açúcares em sucos de fruta, vinhos e na indústria de açúcar. Ou seja, imaginemos que nós estamos perante a uma solução que ali dentro é a solução de água e açúcar. E nós temos que saber a quantidade de açúcar presente naquela solução. Então, usamos a escala BRICS, que vai quantificar o teor de açúcar presente naquela solução. Também é muito usado durante a fermentação, por exemplo, a fermentação de sacarose para a produção de bebidas destiladas, no caso de cachaça, que é obtido a partir de sacarose. Então, nós, ao estudar a cinética de fermentação, é muito importante medir a escala BRICS desde o início do nosso substrato, a quantidade inicial do nosso substrato em BRICS, e para sabermos que a fermentação já terminou, também temos que medir usando a escala BRICS para vermos que já está no ponto ótimo para ser fermentado. Dizer que a escala BRICS foi criada por Adolf Brix em 1798 e 1870, ou seja, ele viveu a 1798 a 1870. E ele, quando criou essa escala, funcionava numa temperatura de 15,5 graus Celsius, ou seja, para que essa escala funcione com a eficiência, o meio onde é submetido o equipamento que mede em BRICS deve estar mais ou menos nessa temperatura, porque se estar acima dessa temperatura, se calhar pode não ter os resultados confiáveis. E aqui podemos entender bem a quantidade de sólido solúvel. É o total de todos os sólidos dissolvidos em água, começado com açúcar, sal, proteínas e ácidos. Estamos a dizer que sólido solúvel seria o açúcar, por exemplo, que está dentro daquela solução. Então, aqui temos um exemplo, que, por exemplo, uma solução de 25 BRICS, ou seja, estamos a dizer que quando medimos o teor de açúcar, por exemplo, no mosto de
de cana-de-açúcar e encontramos 25 graus Brix. Isso quer dizer que em 25 gramas do açúcar da sacarose por 100 gramas da solução, ou seja, 25 graus Brix, temos 25 gramas do açúcar da sacarose por 100 gramas da solução. A solução seria a mistura homogênea entre o soluto e o solvente. Então estamos a dizer que naquela solução temos 25 gramas do açúcar. Então, se temos 25 gramas de açúcar, para completar 100 gramas da solução, isso quer dizer que falta 75 gramas de água. Somando esses 75 e 25 gramas, teremos os 100 gramas da solução. E o instrumento usado para medir a concentração das soluções aquosas é o refratômetro, que é o mais usado em laboratórios. Usa-se esse equipamento, ou seja, esse instrumento para medir a quantidade de açúcar presente numa solução. Então era isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreva no meu canal, dá um like no vídeo para ajudar a crescer o meu canal.